Olá, oitavo ano! Hoje eu vou falar um pouco sobre a América Anglo-Saxônica. Então, a América Anglo-Saxônica abrange Estados Unidos e Canadá. Dois países, que têm como língua oficial o inglês, embora no Canadá eles também falem francês, e nos Estados Unidos existam pessoas que falam espanhol. Mas a língua ali que predomina é o inglês, foram regiões de colonização britânica. Então, nós vamos falar um pouco desses dois países que são considerados os únicos desenvolvidos do continente americano. Os Estados Unidos e o Canadá são os dois países do continente americano que apresentam uma economia de mercado consolidada e uma sociedade democrática uma democracia mais sólida, São os únicos países do continente americano com uma economia de mercado desenvolvida, como eu disse, instituições democráticas sólidas, estão no norte geoeconômico, os únicos, e juntos formam a América Anglo-Saxônica. O principal idioma é o inglês, e eles têm a origem, então, anglo-saxônica ou germânica. Estados Unidos e Canadá são países americanos considerados desenvolvidos porque fazem parte do norte geoeconômico. Esses dois países formam a chamada América Anglo-Saxônica, que não pode ser confundido com a América do Norte, porque a América do Norte leva em conta critérios físicos e envolve o México. Essa parte da América é chamada de anglo-saxônica, por ter sido colonizada principalmente pela Inglaterra e pelo fato de o principal idioma ser o inglês. Porém, não é somente o idioma que distingue as duas Américas, pois também na América Latina há países nos quais o inglês é o principal idioma, como Jamaica, Bahamas, Barbados, Granada. Desenvolvimento socioeconômico. O que distingue essa parte do continente americano é o nível de desenvolvimento econômico e social. Como eu disse para vocês, são regiões mais desenvolvidas. Estados Unidos e Canadá são países de grande extensão territorial e estão entre os maiores do mundo. O Canadá ele tem uma área de mais de 9,9 milhões de quilômetros quadrados e os Estados Unidos 9,8. Os Estados Unidos ele tem dois estados que estão fora do seu território. O Alasca, que ele comprou da Rússia, e o Havaí, que é uma ilha do Pacífico. A enorme extensão do território desses dois países, em especial no sentido leste-oeste, faz com que ele tenha uma grande variedade de paisagens. Também ele tem muitos recursos naturais, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, na América Anglo-Saxônica. Eles têm muito carvão, minérios em geral. Além disso, o fato de os dois países terem litoral e portos nos dois principais oceanos do globo é importante para o comércio externo. Então, a América Anglo-Saxônica é banhada a oeste pelo Oceano Pacífico, a leste pelo Oceano Atlântico. Então, o Atlântico Norte é a rota que conduz à Europa, e o Pacífico Norte é a rota mais curta para as prósperas regiões do leste e do sudeste asiático. Aí está mostrando, a hidrografia é rica, aqui tem o rio Mississippi, a bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri, que envolve esses rios, a bacia aqui do Colorado, e tem várias bacias. Aqui no norte do Canadá é uma área extremamente fria, então grande parte desses rios permanecem congelados. Nós comentamos que no oeste da América nós temos também um relevo bastante elevado, composto pelas montanhas rochosas. Aqui nós temos o Planalto Laurentiano, os Montes Apalaches, onde há grandes recursos minerais. O Canadá tem uma população pequena, de apenas 36,6 milhões de habitantes. Já os Estados Unidos têm uma população de 325 milhões de habitantes. O Canadá é um país que tem uma baixa densidade demográfica, 3,7 habitantes por quilômetros quadrados. Ele é muito extenso e tem pouca população. Porque o extremo norte do Canadá são grandes vazios demográficos, porque é muito frio. Então o frio inibe a ocupação. Aqui a densidade demográfica do Canadá, como eu disse, é baixa, e a população ela acabou se concentrando principalmente nas proximidades com os Estados Unidos, no sul aqui do Canadá. Nessa região aqui, sudeste, e aqui no sul do Canadá. Centro-Sul. E os Estados Unidos, a área mais populosa seria essa região, onde eles começaram a colonização das 13 colônias, sobretudo o nordeste dos Estados Unidos. Nessa área aqui que limita com o Canadá, da região dos Grandes Lagos. Os climas frios e continental polar, com rigorosos invernos no norte do Canadá, dificultam o povoamento. Então foi o que eu falei para vocês. Essa região aqui de clima frio e polar são áreas de grandes vazios demográficos. Diferentemente do Canadá, nos Estados Unidos, apenas o Alasca apresenta frio polar, porque o Alasca fica aqui, distante do seu território. Há climas de altitude nas montanhas rochosas aqui, então o clima aqui é mais frio nessa região das montanhas rochosas. Aqui também tem um clima desértico, que é em amarelo.
né? E no sul tem um clima subtropical, que é uma região mais populosa também, né? Porque o clima facilita a ocupação, tanto aqui no subtropical como no temperado. Então, no restante do território norte-americano, o clima é ameno, característica que facilita tanto o povoamento como a exploração de recursos naturais. Então, como eu disse, ali tem muitos recursos minerais, eu coloquei aqui um mapa, né, lá, a existência de petróleo, carvão, ferro, cobre, bauxita, chumbo, zinco, urânio, ouro, prata. Nas montanhas rochosas, aqui, ó, há importantes recursos minerais. Essa cordilheira atravessa de norte a sul todo o oeste do Canadá e dos Estados Unidos, aqui, ó. No Canadá, a leste, localiza-se aqui ricas reservas de minério de ferro, né? No Planalto Laurenciano, é chamado de Planalto Laurenciano ou Planalto do Labrador. E aqui nos Estados Unidos, nos Montes Apalaches, há reservas de carvão mineral, com numerosas minas exploradas a céu aberto. Na região central de ambos os países, há uma importante área de planície, chamada Planície Central, originalmente coberta por dois tipos de vegetação, as pradarias e as estepes. Todas elas são compostas por uma vegetação de gramíneas, né? Porém, as pradarias são mais úmidas. Nas pradarias, o índice pluviométrico vai de 250 a 500 milímetros por ano. Já nas estepes, são áreas que vão até 250 milímetros por ano, são áreas mais secas. Então é isso, aqui eu falei de algumas características gerais da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, né, também da riqueza mineral, e depois nós falaremos mais desse assunto na outra semana, né? Eu espero que nessa semana do dia 7 aí, vocês descansem bastante, se desconectem, né, e tenham uma boa semana, né, de folga, tá? Então até mais, um abraço para vocês, vou ficar com saudade.